Então quer dizer que quem tem dívida agora não pode mais fazer concurso público? Será que é isso mesmo? A gente vai analisar tudo isso nesse vídeo de agora. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar sobre uma polêmica que tá rolando, que é a galera que tem dívida, nome no SPC e no Serasa. Todo mundo me perguntava isso, sempre. E eu sempre dizia que não tem problema, não tem problema, mas parece que agora tem problema. Como é que é? O STF decidiu sobre isso mesmo? A gente vai entender um pouquinho mais nesse vídeo aqui. E o que acontece? Eu vou trazer aqui um histórico para vocês e vou dizer o que o STF decidiu sobre isso. E vamos entender um pouquinho que a galera tá fazendo uma confusão muito grande sobre isso daí. Eu não sei de onde partiu isso, mas sempre houve esse rumor e esse meio que essa lenda urbana de que quem tem dívida não pode fazer concurso público. Isso acontece algumas vezes muito na área de polícias e mesmo assim as pessoas não são vetadas. Porque o que acontece? Na área de polícia, a gente tem uma fase do concurso que chama investigação social. E nesta fase a pessoa vai ser analisada, a vida pregressa da pessoa vai ser analisada, o órgão lá vai analisar as postagens da pessoa no Instagram hoje em dia, né, que é um ponto para se analisar, se a pessoa não tem ficha criminal, se a pessoa não fez nada de errado, se ela nunca foi presa por estelionato, se ela não, enfim, se ela é uma pessoa ilibada e se ela tem, digamos assim, perfil para entrar nesse órgão de polícia. E nesses casos específicos de concurso de polícia, algumas vezes uma pequeníssima parte das pessoas eram barradas pelo fato de ter dívida. Eu estou falando só da área de polícia em casos específicos. Essas pessoas normalmente entravam na justiça, sempre entraram e 99% das vezes a justiça entendia que não é razoável você tirar a possibilidade de uma pessoa tomar posse no serviço público porque ela tem uma dívida ou porque ela está devedora no Serasa ou enfim, devedora a alguém. Até porque uma das possibilidades dela pagar a dívida é ela arranjar um emprego e conseguir tomar posse e pagar a dívida, né? Faz todo sentido. Então, sempre ou 90% das vezes, porque a gente não pode falar sempre no direito, porque sempre vai ter uma decisão ou outra que vai contra, mas 99% das vezes o que acontecia era que ainda que a pessoa fosse barrada por causa disso, normalmente o judiciário reintegrava essa pessoa e essa pessoa conseguia tomar posse. Nas outras áreas que não são áreas de polícia, cara, praticamente nunca, eu particularmente nunca vi acontecer com ninguém essa parada de você não poder fazer prova ou não poder tomar posse num concurso por causa de uma dívida, seja ela qual for. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí veio o STF e julgando um ADIM sobre um dispositivo do Código de Processo Civil, meio que deixou isso um pouco mais nebuloso, mas ainda assim não mudou o entendimento. Por isso que eu tô dizendo que tá tendo uma confusão muito grande sobre isso nas redes sociais. Por quê? Vamos entender aqui qual foi a celeuma toda. Eu vou botar aqui na tela para vocês entenderem o que aconteceu. Aqui é a notícia do Correio Brasiliense, a Carla Gabola também repercutiu. E o que aconteceu? O STF decidiu o seguinte, o STF considerou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil, CPC, que autoriza medidas como a apreensão de carteira nacional e de passaporte, além de proibição de participação em concurso público e licitação pública para inadimplentes. E aí você olha isso daqui e você fala, peraí, mas foi isso mesmo? O que aconteceu na decisão em si? E qual era esse dispositivo que o STF estava julgando constitucional? Era esse dispositivo aqui do Código de Processo Civil. É o dispositivo 139, artigo 139, inciso 4º. Se liga o que ele diz. O juiz designará o processo conforme os dispositivos deste código, normal, incumbindo-lhe, aí vem no inciso 4º aqui, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O que está dizendo isso? Ele está dizendo que ele deve determinar todas as medidas coercitivas, todas as medidas que tiverem sob a tutela dele e tudo que ele puder para fazer uma pessoa pagar o que ela deve a outra. Porque normalmente o que acontece no processo? O juiz diz assim, ó, você tá devendo. Aí o outro diz, eu sei que eu tô, mas eu não vou pagar. E aí a justiça fica ali tentando pegar um bem da pessoa, fica ali tentando fazer uma execução da pessoa para tentar fazer essa pessoa pagar a dívida que ela deve. Então, o que o código está dizendo aqui? Olha, se você precisar tomar alguma medida, juiz, que faça com que essa pessoa pague o que ela está devendo, você está autorizado a tomar. E aí veio gente, olhou isso aqui e falou, peraí, isso aqui dá uma liberdade muito grande ao magistrado. O magistrado pode determinar qualquer coisa que ele queira para que a pessoa pague, mas e a razoabilidade? Que liberdade toda é essa? A lei deixou isso muito vago. O magistrado pode
pode considerar qualquer coisa para fazer a pessoa pagar, e aí impetraram essa ADIM, o STF julgou essa ADIM e disse o seguinte, olha, esse inciso aqui do artigo 139 do Código de Processo Civil é constitucional. O juiz, de fato, pode aplicar e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, desde que respeitado a razoabilidade. Por quê? Porque, cara, é óbvio que o juiz não pode aplicar qualquer medida para fazer a pessoa pagar, porque senão seria meio estranho. Já imaginou? Vamos pensar. O Código de Processo Civil diz que o juiz pode fazer tudo e o juiz, sei lá, determina que o cara tem que ficar de cabeça para baixo até pagar. Pode fazer isso? Claro que não. Por quê? Porque não é razoável que a pessoa determine que o oficial de justiça pega a pessoa, deixa ela de cabeça para baixo e até ela pagar o que ela deve para outra pessoa. Óbvio que isso não é razoável, então isso não se aplicaria. Agora, qual é o limite da razoabilidade? E isso em cada caso concreto precisa ser visto. O que é que o judiciário normalmente assume como razoável? Às vezes determinar o bloqueio do passaporte para a pessoa não conseguir fazer viagem internacional, às vezes até determinar o bloqueio de CNH também. Algumas vezes, isso não é sempre, o judiciário considera isso razoável, mas em relação a concurso público, mesmo que o STF tenha decidido que esse inciso aqui é constitucional, ainda é algo muito nebuloso, porque vai ter juiz que vai considerar que isso é constitucional, ou seja, você dizer que a pessoa não pode acessar um concurso público, e vai ter juiz que vai considerar que isso não é constitucional. E o entendimento até hoje, perceba que o que eles julgaram constitucional, é isso que eu quero que vocês entendam aqui no código, perceba que o que eles julgaram constitucional, vou até colocar aqui na tela para vocês de novo aqui, é importante a gente colocar aqui na tela, deixa eu colocar aqui. Perceba que o que eles julgaram constitucional foi esse inciso aqui. Esse inciso não fala nada de concurso público, ele só fala que o juiz pode adotar as medidas que ele entender necessárias para fazer a pessoa pagar. Mas ele não fala nada de concurso público. O STF falou, ele pode adotar sim, desde que respeitada a razoabilidade. E aí a razoabilidade que se entende hoje nos tribunais superiores é de que você não pode proibir a pessoa de acessar um cargo público por causa de dívida. Até porque, vamos pensar aqui na razoabilidade mesmo, cara, não faz nem muito sentido, porque se você proíbe a pessoa, como é que a pessoa vai pagar? Se ela estava devendo, ela quer pagar. E aí? Ela não pode pagar porque ela não tem um emprego. Aí ela arranja um emprego, aí você proíbe ela de acessar o emprego, e aí é óbvio que ela vai ficar mais devedora ainda. Então, não faz muito sentido. Então, no final das contas, em relação especificamente a concurso público, no meu entender, isso aqui é o entendimento de, vai variar de magistrado para magistrado, mas no meu entender não mudou nada. Por quê? Porque vai continuar se analisando o caso concreto e o juiz vai dizer, olha, essa medida aqui pode, essa medida aqui não pode. Olha, bloquear o passaporte da pessoa pode, olha, CNH pode, olha, proibido o concurso público, eu entendo que não pode. Foi isso que o STF, na prática, decidiu. Ele só disse assim, olha, tá a cargo do juiz, e o juiz vai decidir o que no caso concreto faz mais sentido. Então, resumindo, a pessoa pode acessar cargo público mesmo tendo dívidas? Continua podendo, vai continuar podendo, salvo em raríssimas exceções, que sejam o quê? Que sejam aquelas exceções que preveja isso no edital, tenha uma investigação social e que você seja barrado por causa disso, porque mesmo naqueles que têm investigação social, por exemplo, os órgãos de polícia que fazem essa investigação social, muitas vezes a pessoa é devedora e continua passando. Assim, tem raríssimos casos que a pessoa, por ser devedora, e aí uma devedora, tipo assim, insolvente, deu golpe em todo mundo e tudo mais, ela ficou realmente bloqueada e aí não pôde tomar posse por causa disso. Mesmo pessoas devedoras costumam passar pela investigação social, mesmo nos cargos que tem investigação social, que não são todos, é a mínima fração dos cargos que são acessados por concurso público, e mesmo essas pessoas vão continuar podendo tomar posse. Ah, mas é aí esse caso, o meu órgão me bloqueia porque eu estou devedor. Aí você vai entrar na justiça e o juiz vai decidir no caso concreto se aquilo ali é justo ou não, ou caso o juiz, porque você está devendo e alguém entrou na justiça contra você, determinar isso de que você não pode tomar posse naquele cargo. Eu nem imagino que ele vai determinar que você não pode fazer o concurso, mas imagina, ele sabe, porque ele não tem como saber se você vai fazer o concurso ou não, né? Mas ele tem como saber se você está na lista de aprovado. E aí imagina, ele sabe que você está na lista de aprovado e aí ele determinar, não pode tomar posse porque está devendo. Aí você vai ter que recorrer aos tribunais superiores e aí eles vão decidir, nesse caso concreto, que a gente só tem jurisprudência, repito, dizendo que isso não é razoável, mas depois dessa decisão nova do STF a gente não tem jurisprudências novas, então
a gente não tem como saber. Aí os tribunais superiores vão decidir se nesse caso concreto específico seu, isso daí de estar devendo faz sentido para bloquear você de acessar um cargo público. Repito, o que está decidido hoje na jurisprudência? Que isso não faz sentido e de que isso não é para ser adotado em 99,9% dos casos, quando o cara não é um devedor, tipo assim, insolvente que dá golpe em todo mundo e que não quer pagar. Isso é o que a gente tem e provavelmente é assim que a jurisprudência vai continuar decidindo. Agora, a gente só tem como saber no caso concreto, porque pelo jeito que ficou disposta aqui a matéria e pelo jeito que repercutiu a matéria, parece que assim, tem um dispositivo, eu mesmo, né, quando eu vi eu falei, pô, será que tem esse dispositivo no Código de Processo Civil? Parece que tem um dispositivo de lei dizendo assim, pessoa que for devedora e que está na justiça não pode assumir cargo público, não pode não sei o que, não pode viajar. Não tem esse dispositivo na legislação. Não tem. No caso concreto, o magistrado vai analisar isso se for para a justiça, isso se você for barrado no concurso e assim por diante. Então, na prática é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês. Pode ficar tranquilo que se você tiver uma dívidazinha, você vai poder continuar tomando posse. Não vai dar nada, pode ficar tranquilo que, pelo menos a maioria das vezes, se você não conseguir, você entra na justiça, que é bem provável que a justiça vai derrubar isso para você e que você vai conseguir tomar posse sim, pagar a dívida, né? Porque afinal de contas, se você está devendo é porque você não tem fluxo de caixa para poder pagar, então enfim, não faz sentido isso. E se você quiser estudar em 2023 para ser aprovado no concurso público e pagar suas dívidas, porque eu sei que muitos de vocês estavam preocupados com essa decisão do STF, mas vão poder tomar posse, vão poder pagar suas dívidas com o concurso público, eu vou deixar aqui 2 links de vídeos para vocês mostrando como vocês podem estudar para o concurso do Banco do Brasil e como vocês podem estudar para o concurso do TRE unificado também, para começar a pagar suas contas com o concurso público e não ficar mais endividado. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.